Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa sexta-feira, 12 de maio. Agora na Espanha são 10 horas e 28 minutos. No Brasil, 5 e 28 da manhã. Eu estou no gráfico diário, ancorado pelo canal de Keltner, pela nuvem de Shimoku e pela nossa grade de expansão logarítmica exponencial. A gente estava avançando já para cima da última lower aqui da grade, e acabamos por perdê-la de novo. Isso só aconteceu no evento pandêmico, quando a gente perdeu a última lower. Aconteceu na mudança de postura do Fed com relação à taxa básica de juros. E agora aí a gente perdeu, voltou para cima da última lower da nossa grade de expansão logarítmica exponencial, e agora a gente perdeu. É bem provável, gente, que a gente esteja desenhando uma similaridade com essa movimentação aqui que a BTC fez quando ela bateu aqui na mínima dessa corretiva em 15.400 e pouco. Ela fez uma onda 1 que levou ela para 25.250, uma onda 2 que fez ela buscar a base da nuvem, que estava meio que se confundindo aqui com a MM200. Aí no diário ela fez uma onda 3 que levou ela para 31, e de repente a gente está numa onda 4 que provavelmente vai testar a base da nuvem. A BTC deve buscar 25.300, mas dali não deve passar, porque nitidamente depois dessa corretiva muito violenta, todas aquelas nossas figuras de acumulação ficaram descaracterizadas e aquele triângulo rompeu para baixo. Então é muito provável que a gente esteja repetindo esse movimento aqui, ó, de ter criado uma grande onda impulsiva, uma onda corretiva que beijou a base da nuvem. Depois uma grande onda impulsiva que levou aqui da base da nuvem, que estava se confundindo com a mediana, levou de 19 mil e pouco até 31. E agora a gente deve buscar 25.300, dali não deve passar, para depois iniciar a onda 5, que vai levar a BTC para 36 mil dólares. Mas eu mantenho o meu prognóstico em direção a 36. Só que a nossa sequência de Elliott ficou mais selvagem, por assim dizer. Aqui no mundo cripto a gente almoça o caos para jantar a selvageria. Mas essa sequência ondulacional de Elliott encontra eco também na sequência que está se desdobrando aqui no semanal. Então a análise técnica tem toda uma coerência. A gente também está numa onda 4 aqui no semanal, que agora encontrou a mesma sequência ondulacional no diário. No gráfico de 6 horas, a gente rompeu a nossa cunha para baixo, não conseguimos defender 26.700, que é o que segurou a BTC aqui na base dessa cunha, rompeu para baixo, por isso que no diário a gente está com essa configuração aqui, provavelmente repetindo esse modelo comportamental da onda 2, que beijou a base da nuvem, e é para lá que a gente está indo, porque agora a gente avançou aqui, não há nenhum engolfamento, não há nenhum sinal de perda desse ímpeto vendedor, e a BTC provavelmente vai buscar 25.300. Aqui o RSI estocástico, apesar de estar deitado no chão, abre o flanco para essa corretiva. No intraday, a BTC segue esgarçando a lower. Vocês veem que está formando uma escadinha para baixo, mesmo com essa volatilidade. Ontem o sinal no paro USDT fechou na sala, daqui a pouco eu vou ofertar um sinal seguro aqui na sala de sinais, e vou ir no copy trade também. Vamos esperar aqui a BTC dar um ponto de entrada seguro para eu poder ofertar os sinais. Na seara fática, a Binance norte-americana busca parceiros para diminuir a participação majoritária do CZ na sucursal norte-americana da Binance. O CZ é o fundador e proprietário do grupo global Binance, mas ele quer diminuir a sua participação na Binance norte-americana e está no radar eventualmente até a abertura de capital. O CZ sofreu uma dura investigação dos reguladores, e talvez isso seja o motivo por trás dessa vontade agora de pulverizar o capital social da Binance norte-americana. E uma reportagem muito interessante na Daily Hold sobre a viabilidade da regulamentação do FDIC e do SIPC
FDIC é o regulador bancário norte-americano e o SIPC é o regulador, é o órgão fiscalizador das corretoras de valores mobiliários nos Estados Unidos. Existe a SEC, a CVM norte-americana, mas também existe a SIPC, que regula o registro e as atividades das corretoras. O FDIC, que regula o setor bancário, tem também se metido na regulamentação da custódia de ativos criptográficos. O SIPC, ele protege as participações de usuários em corretoras, evita que donos de corretoras de valores mobiliários promovam a venda de ativos dos quais eles participem, se isso ocorrer é até crime. Enfim, é um órgão regulador que escrutina o comportamento dos dirigentes das corretoras. O fato é que toda essa regulamentação do mundo das finanças tradicionais, da TradeFi, não tem nenhuma eficácia em relação ao mundo das DeFis. O mundo das DeFis é muito específico. A regulamentação das DeFis não pode se valer dessa legislação do século passado para poder regulamentar uma atividade cujo principal risco não é o comportamento dos dirigentes. Para vocês terem uma ideia, os hackers obtiveram só no ano de 2022 0,25% do total de TVL bloqueado em todas as DeFis. Vamos lá no Defilhama para ver o total de TVL bloqueado em todas as DeFis do planeta. Nesse momento, todas as DeFis do planeta têm 46,9 bilhões de dólares bloqueados nos diversos ecossistemas: Ethereum, Tron, Binance Smart Chain, Arbitrum, Polygon Matic, Avalanche, Optimism e por aí vai. Os hackers levaram só em 2022 0,25% desse montante. Então, o código aberto, com código aberto ou sem código aberto, a principal vulnerabilidade das DeFi são os protocolos. E usar uma legislação que tenta proteger os usuários da conduta dos dirigentes não tem nenhuma aplicação sobre a eventual existência ou não de auditoria sobre um protocolo. Ou seja, a tentativa da SEC, do FDIC ou do regulador do comportamento dos dirigentes de corretoras de valores mobiliários não tem nenhuma aplicação a protocolos DeFi, já que os dirigentes eles não podem fazer nada a não ser ofertar um protocolo, fazer o deploy na Ethereum Virtual Machine da vida, ou em qualquer outro ecossistema, e os usuários fazerem uso. O que a legislação precisa fazer em termos de evolução é se adaptar a essa nova realidade. O que é preciso acontecer os legisladores precisam entender que eles não podem tentar regulamentar uma indústria nova que surgiu agora, que ainda está em franco desenvolvimento, com uma legislação do século passado. É isso que é o grande ponto de inflexão. E alguns congressistas convidaram os devs da Polkadot e um dos fundadores da Web3 Foundation para explicar justamente isso. Uma tecnologia que ainda não existia quando essa legislação foi colocada em vigência, não pode regulamentar algo que é totalmente inaplicável e cuja base factícia não encontra nenhum eco na legislação do século passado. É isso que eles precisam entender, é isso que a SEC precisa entender. Não é possível regulamentar com base numa legislação aplicável a uma tecnologia que nem criada e aplicável a uma realidade e a uma tecnologia que nem existia quando a legislação foi feita. Ou seja, esse é o grande dilema do mundo cripto hoje. Na seara geopolítica e finanças internacionais, a reunião para acordar um eventual aumento do teto da dívida
entre o Biden e o McCarthy, o presidente da Câmara Federal norte-americana, que é controlada pelos republicanos, foi adiada para a próxima semana. E não há qualquer perspectiva que saia um acordo. Fica no radar até a possibilidade da administração Joe Biden fazer uso da 14ª emenda. E o CEO do JP Morgan, o Jamie Dimon, disse que a situação para os bancos vai piorar e muito. Segundo o CEO do JP Morgan, o Fed deveria estar menos focado em adicionar novas regras e regulamentos e sim consertar a crise bancária, que só vai escalando e o mercado vai reprecificando aqueles treasuries de longo prazo em que o dinheiro vai ficar preso mais tempo pagando juros negativados, reais negativados, porque os treasuries emitidos recentemente estão pagando um juro nominal de quase 5%, a inflação está comendo 7, 8%, então ainda existe algum valor nesses títulos. Agora, os títulos que estão pagando, que foram emitidos antes do rally de aumento, pagando 0,25, 0,50 e que vão prender o dinheiro até 2034, isso é como impor um confisco de 8% ao ano até 2034. Ele está avisando que o mercado está reprecificando esses títulos para quase zero e se a onda de saques continuar, muitos bancos estão realizando prejuízos de até 96% nesses títulos, porque tem que entregar o dinheiro para os depositantes que estão sacando e não vai sobrar nada, vai ser terra arrasada, segundo ele. E o Elon Musk anuncia que encontrou um novo CEO pro Twitter. O Elon Musk, que estava na condição de CEO do Twitter, anunciou. Vamos ver agora como vai ser a administração do Twitter a partir de então. E os Estados Unidos agora avisam que estão abertos à negociação para eventual troca de prisioneiros entre o Evan Gershkovich, o jornalista do Wall Street Journal que está detido em Moscou, com um eventual preso que interesse ao regime do Kremlin. Enfim, gente, a BTC aqui no gráfico diário parece que está desenhando uma grande onda 4 numa sequência ondulacional de 5 ondas que provavelmente vai levá-la para 36 mil dólares. A gente está meio que repetindo o comportamento da onda 2, que se desdobrou entre fevereiro de 23 e o começo de março desse ano. A gente foi beijar a base da nuvem, é mais ou menos isso que está acontecendo. A gente está indo em direção a 25.300, que é onde está a base da nuvem, para depois iniciar a nossa onda 5, que vai levar a BTC para 36. Depois vai fazer A, B e C, buscar a nuvem e aí iniciar uma nova figura de acumulação. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, vou fazer Polkadot, Kusama, ambas corrigiram bem e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.